Nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sempre. Aqueles que não estiverem inscritos, convidamos para que se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações daquilo que publicamos. Todas as quartas e sextas-feiras temos atividades de palestras, de reflexões da mensagem de Jesus, e aos sábados temos atividades de evangelização voltadas às crianças e aos jovens. Nós também pedimos que aqueles que gostarem da atividade possam interagir dando seu like, pois isso nos ajuda na divulgação da mensagem. Nós então, como sempre, iniciamos a nossa atividade com uma prece. Convidamos a todos, aonde estiverem, a elevarem o pensamento conosco a Jesus. Se sentirem mais à vontade, que fechem os olhos e vamos então orar. Amigo Jesus, benfeitores, somos gratos por mais uma vez estarmos aqui com a oportunidade de reflexão, de aprendizado, que cada um de nós possa receber aquilo que precisa, que merece, para o seu equilíbrio, refazimento, que a tua mensagem, Jesus, possa adentrar o nosso coração, nos despertando para a sua verdade, para o caminho do amor, e assim seguirmos firmes naquilo que nos cabe realizar e cumprir nesta vida. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a nossa família, a todos com quem convivemos. Em especial, Senhor, nós rogamos por aqueles que estejam sofrendo, que o teu amor e a tua paz possam alcançá-los no plano físico, no plano espiritual. Obrigada, Senhor, nos auxilia, nos ampara em mais essa atividade. Fica conosco, que assim seja. Então nós vamos trabalhar nesta noite no tema Jesus e Sofrimentos. Esse tema foi inspirado num texto do livro Jesus e a Atualidade, escrito por Joana de Ângeles, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Nós, quando pensamos em sofrimento, certamente nos vem à mente, existe alguém nesse mundo plenamente feliz? Será que todos nós somos fadados ao sofrimento? Por que sofremos? Por que Deus permite tanta dor neste mundo? E quando nós pensamos nessas questões, precisamos lembrar que estamos num mundo de provas e de expiações. Conforme a doutrina espírita nos explica, estamos aqui nesta vida justamente para o progresso. E se estamos num mundo de provas, não existe ninguém, independente da condição que esteja, independente da classe social, da idade, que seja isento do sofrimento. Todos nós nesse mundo passamos pelas dificuldades, passamos pelas aflições, pelas provas. Mas nós não temos o destino do sofrimento. Nós fomos criados simples e ignorantes, com o propósito de progredirmos conforme o nosso esforço. No entanto, as nossas dificuldades, as nossas aflições, elas são o reflexo da nossa conduta moral, do nosso caráter, das nossas ações. E estamos todos inseridos, sim, numa lei, a lei de causa e efeito. Essa lei, aprendemos na doutrina espírita, que ninguém
é isento, ninguém escapa dela, digamos assim. Tudo aquilo que fazemos, de bom ou de ruim, terá uma consequência, que seremos fadados a colher, seremos fadados a enfrentar. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que a nossa dor, ela possui duas fontes distintas. As que são geradas na vida presente e as que têm origem em vidas passadas. Quando pensamos nas causas dos sofrimentos desta reencarnação, basta que nós olhemos, analisemos a nossa própria consciência, pois ela sempre nos fala a respeito dos nossos atos. Na maioria das vezes, os nossos tormentos são reflexos, sim, das nossas ações, das nossas decisões e muitas vezes da nossa postura omissa diante das situações. São reflexo do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da vaidade que ainda impera em nossa vida. As doenças físicas, nos explica o Evangelho, que são resultados dos nossos excessos e muitas vezes da nossa falta de cuidado com o corpo físico. Então, apenas nós mesmos é que somos os responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. Não temos como responsabilizar ou culpar ninguém. Em outras situações, nós pensamos que parece não merecermos sofrer. Nós nos esforçamos tanto, buscamos uma vida reta, buscamos fazer aquilo que entendemos como o certo e mesmo assim, muitas vezes, passamos pelas dificuldades. Ou então analisamos um bebê que nasce com uma doença grave, com uma deficiência física, uma criança que desencarna em tenra idade, e nós nos perguntamos: o que é isto? Será destino? Será má sorte? Onde está a justiça divina nisso? Nesses casos, então, a procedência do sofrimento, ela está relacionada com as causas em vidas passadas, aquilo que foi realizado em reencarnações pretéritas. E apenas aceitando este fato de que existe reencarnação, de que nós somos espíritos criados há muito tempo, não estamos na primeira vida e nem na última, pois temos muito a progredir. Aceitando esta ideia, aí sim nós encontramos uma resposta coerente, plausível para estas circunstâncias. Se pensarmos que somos uma individualidade, um espírito que possui uma individualidade e que está a caminho do progresso, por isso muitas vezes ainda falha e assim recebe a chance de recomeçar pela bondade divina, nós entendemos por que um bebê retorna à vida muitas vezes com uma doença grave, com tanto sofrimento, porque renascemos muitas vezes em situações de grande privilégio financeiro, conforto, e outras vezes vemos aqueles que nascem na miséria, passando todo tipo de privação. Então, onde estaria a justiça divina? Nesse ponto, quando analisamos a reencarnação, isso se justifica. Então, devemos pensar o quê? Que o nosso sofrimento é uma espécie de punição, de castigo divino? Certamente que não. Nós sofremos para evoluir. E não quer dizer que o sofrimento é o único caminho de chegarmos ao progresso. Nós podemos escolher o caminho do sofrimento ou do amor.
Porém, como ainda não compreendemos o verdadeiro amor, como ainda não vivemos o amor exemplificado e tanto falado por Jesus, nós ainda damos vazão ao orgulho, ao egoísmo, e a partir daí a tantos defeitos que ainda cultivamos em nós. E com isso falhamos, e por isso a bondade de Deus nos concede a oportunidade de retorno. E nessa circunstância, muitas vezes, retornamos com o sofrimento. Muitas vezes, não, se estamos no mundo de provas e expiações, conforme comentamos, sempre retornamos com dificuldades a vencer. Muitas vezes estamos em prova e outras vezes em expiações, que são situações ainda mais severas e mais difíceis a vencer. Mas o sofrimento é uma oportunidade, então, de regeneração, de repensarmos a vida e, assim, escolhermos o caminho certo a seguir. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos traz uma afirmativa que vale a pena refletirmos. Ele nos diz: a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Então nós vemos nesta frase, nesta afirmativa de Leon Denis, que não basta a dor, não basta o sofrimento por si só. Nós precisamos extrair a vibração do sofrimento. Nós precisamos entender a lição que está naquela situação que estamos vivendo. Nós precisamos repensar, refazer a rota, como dizemos, analisando aquilo que precisa ser modificado, posturas que precisam ser corrigidas em nós, pois sempre a situação de sofrimento, ela tem o caráter educativo. E quando nós entendemos a lição, o sofrimento está perto do fim. Então aí a importância de nós pensarmos a respeito de nós mesmos e da nossa vida. Seguindo, nos diz que as aflições são um mecanismo do progresso e é importante mantermos o bom ânimo na certeza de que não há mal que seja eterno. Então, se sabemos que estamos nesta vida, nesta reencarnação, e ela tem um tempo de duração, ela tem para alguns 20, 30, 50, 100 anos, mas termina. E pensando muitas vezes na situação que estamos vivendo, ela certamente não vai durar a vida toda, ela vai ter um começo e ter um fim. Isso acalma o nosso coração. E é importante que tenhamos a resignação diante da dor. Como nos traz o ensinamento, manter o bom ânimo para conseguirmos assim extrair aquilo que é importante do que estamos vivendo. E acima de tudo, compreendemos que não somos criados para sofrer. Nós somos criados para sermos felizes e precisamos lutar, precisamos ir em busca dessa felicidade. Mas é importante compreendermos que a felicidade ela está diretamente relacionada ao nosso progresso moral. Quanto mais evoluímos e aprendemos da vida, mais nós conseguiremos ter a paz e a felicidade verdadeira dentro do nosso coração. Quanto mais compreendemos e vivemos os ensinamentos deixados pelo Cristo, mais nós vamos sentir a felicidade em nós. E o convite dessa noite é justamente nós trabalharmos pela busca da felicidade, de sairmos da situação de sofrimento vivida
Isso não é numa pressão, isso não é numa postura rígida, mas é manter-se tranquilo, manter-se sereno diante da prova vivida, sabendo que ela vai passar. Isso não é fácil, né? Certamente. Apenas quando estamos na condição de sofrimento e de dificuldade é que sabemos realmente a dor que cada um sente, né? Nós não aqui estamos diminuindo ou simplificando a prova de ninguém. Sabemos que realmente situações de dor todos nós enfrentamos, mas se enfrentarmos com coragem, com fé, buscando a Deus, nós conseguiremos ter maior tranquilidade e enfrentarmos essa situação vivida sem o desespero. E nos aprofundando neste ponto, nós trouxemos uma história. Na verdade, é uma passagem deixada pelo Cristo na história O Paralítico de Cafarnaum. Essa passagem está relatada por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, através da mediunidade de Divaldo Franco. Nos conta Amélia Rodrigues que Cafarnaum tinha vales frescos, tinha praias e águas boas para a pesca, por isso atraía muitos pescadores. As casas eram cercadas por árvores frondosas, com trepadeiras floridas e coloridas. Jesus amava essa cidade, por isso ele a escolheu para iniciar o seu ministério de amor. Corria de boca a ouvido as notícias de cura, as maravilhas que Jesus fazia, atraindo então muitos curiosos, muitos aflitos, muitos que estavam enfermos na busca de Jesus. A casa de Simão Pedro havia sido invadida por um grande número de pessoas que buscavam o Cristo. Naquele dia o sol ainda estava alto, quando um grupo, carregando um paralítico, tentou aproximar-se da casa de Pedro. No entanto, a multidão era tão compacta que não conseguiram se aproximar. Mas tamanha era a aflição daquele doente, que já estava há tanto tempo no leito, que ele não desistiu. E os seus amigos ergueram no terraço e desceram pelo teto da sala onde estava Jesus. Ali abriu-se um pequeno espaço na pinhada da sala, e o mestre, sem demonstrar qualquer surpresa, olhou demoradamente para o enfermo. Natanael ben Elias, crês que eu possa te curar? Perguntou Jesus, olhando nos olhos. Sim, creio, respondeu ele rapidamente. Mas levou um susto quando percebeu que Jesus o chamou pelo nome. Senhor, como sabes o meu nome? Conheces-me? E Jesus respondeu, sim, eu te conheço desde sempre. Sou o bom pastor, que conhece todas as ovelhas que o Pai me deixou. E antes que Natanael refletisse a respeito dessas palavras, Jesus estendeu a mão sobre ele e disse-lhe em voz firme e imperiosa, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Natanael ergueu-se e deu um grito de euforia quando percebeu que estava livre daquela moléstia. Sem muita demora, abandonou a casa de Pedro na companhia dos seus amigos. Logo mais à noite, quando Jesus se recolheu à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, estás chorando? Perguntou Pedro. De felicidade, suponho, por tantos milagres, tantos feitos que realizou no dia de hoje. E Jesus respondeu, choro, mas é de tristeza. Choro, Simão, porque neste momento muitos daqueles que hoje curei
se encontram entregues a antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a visão, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente as próprias existências. Enquanto isso, não longe dali, Natanael ben Elias comentava e comemorava a sua cura numa infantil alegria, com seus amigos embriagados e mulheres felizes. Exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros, sem valorizar e reconhecer a chance que receberam, entregaram-se novamente ao vício e ao equívoco. Então, com essa história, com esta passagem, nós percebemos que as nossas dores, as nossas dificuldades estão relacionadas com os nossos equívocos, com os nossos vícios. Sejam eles desta vida ou situações equivocadas do passado. E a dor, ela nos chega como um método severo, porém muito eficaz para curar e disciplinar os nossos espíritos, que são reincidentes no erro. Então, precisamos compreender e reconhecer que a dificuldade, a prova, ela é sempre uma oportunidade de mudança, de reflexão. E no livro, então, Jesus e Sofrimentos, no livro Jesus e Atualidade, o tema Jesus e Sofrimento, ditado por Joana de Ângeles, ela nos explica que Jesus sempre perguntava àqueles que vinham em busca da cura se eles desejavam a cura, ou seja, se eles realmente queriam ser curados e se eles criam que ele os poderia curar. Então, ela destaca que é de fundamental importância para o nosso restabelecimento a segurança íntima sobre esses dois pontos, querer e crer. O crer, ele está muito relacionado à nossa maturidade emocional, à nossa maturidade humana, e ela tem, segundo Joana de Ângeles, duas formas. Nós podemos crer de forma automática, natural, que é muitas vezes a herança do passado, que nos induz à aceitação dos fatos, das experiências, sem muita análise racional. E existe uma outra forma de crermos, que é pela elaboração lógica das ideias, das vivências, dos acontecimentos, onde aí então usamos a razão. E é esta forma de crer, é esta fé que a doutrina espírita nos convida a exercitarmos, a fé raciocinada. E ela se dá a partir justamente do autoconhecimento, da reflexão íntima sobre nós mesmos, sobre a vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, analisarmos os ensinamentos de Jesus, compreendermos a reencarnação, compreendermos o propósito da nossa vida, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então isso nos conduz a mente a um raciocínio, a uma análise dos fatos, e se dá aí o grande diferencial de quando estivermos numa situação de prova, passarmos a analisar e compreender um pouco mais do que se passa conosco e assim exercitarmos a fé raciocinada. Quando o nosso querer está despojado de dúvidas, a crença
no êxito já está em nossa intimidade. Aí nós não temos receio, nós não temos dúvida e a nossa crença é verdadeira. Então, o querer e o crer são duas alavancas que nos conduzem à luta, que nos conduzem à decisão de sair daquela situação sombria, daquela situação de dificuldade, conforme o exemplo do paralítico de Cafarnaum. Nós vemos que não teve nada que o deteve, ele foi em busca e conseguiu. Mas Joana de Ângeles assevera que a partir daí, a partir do logro feliz, a partir do êxito conseguido, se faz necessário nós mantermos os valores morais, comandando a nossa integridade emocional, comandando a nossa vida. Nós precisamos querer e crer, continuar naquela condição de felicidade e assim buscarmos a transformação, buscarmos não reincidir nos mesmos erros para não voltarmos à condição de sofrimento anterior. Nas situações de dificuldade que temos, é importante, nos explica Joana de Ângeles, nós abandonarmos a complacência, nós sairmos daquela situação, muitas vezes, da compaixão, da vitimização e buscarmos decididamente querer ser feliz. Se tivermos dúvida, afastemo-la. Se estivermos perturbados pelo pessimismo, analisemos aqueles que triunfam, aqueles que conseguiram. Seja a situação que for, de cura, de conquista, de vitória. Muitas vezes nós vemos apenas o resultado, mas não observamos todo o caminho percorrido, todas as lutas realizadas para alcançar aquilo que nós analisamos e admiramos. Então, busquemos a luta constante e apelemos para Jesus com firmeza nas nossas rogativas, porque certamente as nossas preces não ficam sem resposta, nunca são em vão. Pode ser que ainda não estejamos preparados ou ainda não tenhamos conquistado o mérito de sairmos daquela situação de dificuldade, mas a prece vai nos auxiliar a ter coragem, resignação e fé. Ainda seguindo os ensinamentos de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela destaca que nós temos que nos planejar saudável e útil, antevendo-nos recuperados, operosos no convívio familiar, social, como instrumento valioso. Eu achei muito interessante essa orientação. Se estamos numa situação de dor, seja de uma doença, de uma dificuldade financeira, um desemprego, seja o que for, que nós colocamos em nossos pensamentos o planejamento de estarmos saudável, de conquistarmos o trabalho que desejamos, de sairmos daquela situação de dor. E quando nós colocamos o nosso pensamento, nós colocamos a nossa energia, a nossa vibração naquilo que queremos. E assim nós exercitamos a fé humana, porque o Evangelho nos traz que existe a fé humana e a fé divina. Então nós precisamos acreditar em nós mesmos e acreditar em Deus. E quando nós nos colocamos nessa postura de acreditar, ou melhor, de crer verdadeiramente, Deus vai nos ajudar e assim a espiritualidade poderá nos alcançar, nos ajudando. Também se faz necessário para a conquista da saúde e do equilíbrio mantermos a nossa mente com pensamentos de paz, de solidariedade, de compaixão,
de perdão, de ternura, nos envolvermos emocionalmente com a vida, de forma então a nos sentirmos integrados e operosos aonde estivermos. Esses pensamentos vão nos auxiliar a mantermos o nosso equilíbrio. Ainda se faz importante a gratidão. Joana nos diz que, quando enfermos, busquemos agradecer a Deus e ampliar os horizontes mentais no amor. Aprendemos o quanto é importante o exercício da gratidão. Independente da situação de dor, de dificuldade que estejamos enfrentando, nós precisamos encontrar um meio de todos os dias tirar alguns minutos para agradecer. Agradecermos pelas coisas simples, agradecermos pela vida, pela visão, pela audição, pela capacidade de pensar, agradecermos pela saúde talvez, ou pelo trabalho, pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós certamente encontraremos coisas importantes para agradecer. E precisamos encontrar este meio de nos sentirmos privilegiados na vida, pois este sentimento de gratidão nos faz muito bem, emocionalmente, mentalmente e, em consequência, para o nosso corpo. Então, nós, com essas reflexões, certamente conseguimos compreender um pouco mais sobre os sofrimentos. E Jesus nos trouxe através da afirmativa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando Ele assim nos diz, Ele nos convida ao bom ânimo, nos trazendo a certeza de uma recompensação futura para aqueles que enfrentarem as suas aflições com resignação. Ainda nos disse: basta ao dia o seu próprio mal, estabelecendo aí então um meio de superação da dor, baseada na paciência e na disciplina mental. Então busquemos a paciência, essa resignação, busquemos a fé, a oração, e certamente essa situação que está sendo vivida no momento logo vai passar e nós sairemos dela melhores do que entramos, se soubermos então extrair daí o ensinamento que se encerra nessa situação vivida. A partir daqui então nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Deus, agradecemos pela vida, por tudo que temos, por tudo que podemos fazer, e que Jesus possa nos conduzir o caminho, nos dar a força necessária para o enfrentamento das provas, das dificuldades, e possamos assim nos tornar seres cada vez melhores. Tenham todos uma boa noite, que Jesus os acompanhe.